Fala meu parceiro, minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Vamos ver aqui o resumo da coletiva do Felipe Luiz? Bora assistir aqui comigo. As atuações a nível individual são importantes para o jogador recuperar a confiança, Falando sobre Pedro. recuperar sensações com bola. Preciso recuperar comportamentos coletivos e corrigir esses pequenos Aqui tá falando do time no geral, tá? detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos. O Everton, eu fico muito Que ele falou justamente sobre essa importância do Pedro conseguir dialogar com outros jogadores, ter essas sensações de entrosamento, né? Que isso se perdeu, umas questões táticas também como um todo do time que ele tá tentando retomar. feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. Como ele dá tudo pro futebol, o futebol devolve para ele. E um grande momento que ele tá vivendo. E o mesmo serve pro Lino, O Everton Araújo está jogando muito bem. Moleque da base está jogando demais, representando, dando muita consistência defensiva ao Flamengo e saindo bem nas jogadas. Tá jogando demais, dando uma solidez defensiva muito boa. o Emerson Royal. Todos eles são capazes. O jogador que coloca aí na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. Tá aí. Parabenizar aqui o Samuel Lino. Samuel Lino ontem fez o melhor jogo com a camisa do Flamengo desde que ele chegou ao Flamengo. Foram 3 assistências e um gol. Assim também como o Royal jogou muito bem e contribuiu com 2 assistências nos 7-1 contra o Sampaio Corrêa. Primeiro, sobre a performance, como eu falei, os jogadores, para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta vitória. Confirmei com o médico que queria passar para os jogadores que ele estava convulsionando, que não era um infarto. Todo jogo Melhores aí para o jogador do Sampaio Corrêa. Espero que já esteja tudo bem, tudo normalizado. Foi um susto muito grande ali na hora. E melhoras ao jogador do Sampaio Corrêa. são difíceis, nunca, jamais no campeonato nacional você vai achando que vai ser um jogo fácil. Ao contrário, sabemos da dificuldade que é jogar no estádio do Vitória, no Barradão. O Plata relatou dores na perna e, por precaução, substituímos ele para não correr riscos. Próximo jogo é contra o Vitória na terça-feira, pessoal. Já marca aí na agenda um dia meio diferenciado, justamente na terça-feira. Então o Flamengo vai jogar contra o Vitória aí pela terceira rodada do Brasileirão. E vamos ver se vai ser a primeira vitória do Mengão justamente no Campeonato Brasileiro. Espero que jogue bem, assim como jogou contra o Sampaio Corrêa, mas vamos provar justamente com um time superior. Superior, mas o Flamengo tem que ganhar, porque pensando no Campeonato Brasileiro, é um time de meio para baixo da tabela. Então o Flamengo tem que ser superior e vencer mesmo fora de casa. Sobre o Paquetá, é um jogador que pode jogar em todas as posições do meio campo, é um jogador que tem muita qualidade, vem pegando ritmo, melhorando, variações táticas que fizemos desde 2024 até agora. Parabéns aí ao Felipe Luiz por ter coragem de escalar o Lucas Paquetá. Tudo bem que ele não tinha Jorginho, não tinha outros segundo volantes que não poderiam jogar, como o De La Cruz, mas ele teve a coragem e a ousadia de colocar Lucas Paquetá de segundo volante e o time mais para frente. Ele colheu os frutos ganhando de 7-1, recuperando a confiança da nação para os próximos jogos. Com as mesmas peças, muitas vezes variamos inúmeras vezes de sistema durante o jogo. Existe muita variação tática e simplesmente não olha para o nome dos jogadores e vê um sistema engessado. Não temos Aqui ele foi criticado, na verdade, justamente por essa falta de movimentação que a gente viu no jogo de ontem, que aconteceu no jogo de ontem, mas não aconteceu nos outros jogos. Então o jornalista perguntou justamente se não fazia bem essa mudança, como é que ele fez isso, e ele se defendeu falando que não, sim, é permitido fazer essas mudanças táticas, essas movimentações, mas não é o que a gente via nos outros jogos. Então esse jogo foi justamente um diferencial. Lino conseguindo rodar ali, jogando muito solto, muito bem, criando espaços, atacando a profundidade. Foi totalmente um jogo diferenciado em relação a movimentações, a tabelas construídas e busca de espaço na vertical, sempre buscando o gol. O Flamengo tem jogado muito naquele jogo de enceradeira, joga para um lado, joga para o outro, sem cansar o adversário, que é fundamental justamente nesse jogo de um lado para o outro. Começar a desgastar a defesa adversária e depois verticalizar justamente para chegar com perigo no time adversário. Especialistas, dribladores, pontas direita, para jogar aberto. Nós temos 5 volantes, na qual eu tenho que adaptar. O driblador ele tem
uma função muito difícil, que é ir para um contra um e Aqui ele falou justamente que ele tenta adaptar da melhor forma com o elenco que ele tem 5 volantes, ele não tem um jogador pela direita agressivo como tem pela esquerda com Samuel Lino e Cebolinha. Aí agora vai falar do um contra um de Samuel Lino e Cebolinha. muitas vezes ele perde bolas e são cobrados. E aqui o massacre é forte. Hoje coloquei nessa função, primeiro porque era o único que estava disponível do profissional. E sim, para que. Não, também com algum ajuste tático, essa posição para ele pudesse também não só ficar na criação do jogo, senão que ele pudesse chegar na área. Mas para mim, Falando de Lucas Paquetá. o problema de o jogador variar tanto de posição é que a função defensiva muda muito de uma para outra. Eu sempre peço para Me desculpa, mas eu discordo aí, tá, Felipe Luiz? Beleza que os encaixes defensivos mudam, mas o Lucas Paquetá já jogou em todas elas, então ele tem a capacidade física, tática e intelectual para exercer essas funções, seja por dentro ou por fora defendendo, tá? E o cara tem que jogar e jogar para frente e ser decisivo e tem que deixar o cara solto, justamente é importante essas triangulações, você viu que ele solto, ele conseguiu render. Isso é o mais fundamental, que às vezes quer focar tanto na tática ali de posicionamento e não na tática de triangulações, de busca de espaço, e aí acaba engessando os jogadores. Muitas vezes acontece isso, principalmente com os pontas que vão sendo tolhidos, e daqui a pouco eles não fazem nenhum contra um, porque quando perdem a bola, eles são criticados por isso, ou criticados de uma forma eufemizada, reduzida, justamente, pô, cara, nessa situação aqui tu não pode ir pra frente, porque a chance de você ganhar desse defensor é de 20%. Mas se é de 20%, ele vai tentar 5 vezes e talvez ele consiga uma. Então é justamente isso, que o jogador da ponta ele tem que ser decisivo e realmente ir para cima, realmente buscar a tabela e buscar o espaço em profundidade. eles façam isso. E eles fazem isso desde que eu tô aqui. Mas essas movimentações eu peço para que eles façam as trocas com os riscos que existem. Podem ver hoje porque a gente ficou muito mais com bola, os jogadores encontravam mais espaços para poder se movimentar e tem adversários, por exemplo, como o Corinthians, que individualizou a marcação e o único espaço está nas costas da defesa e não te deixam jogar. É permitida essa troca de posições. Se ofereceram, não falaram para mim, eu não acredito que isso tenha sido verdade porque... Aqui tá falando justamente dessa troca que foi especulada aí no início de janeiro entre Caio Jorge e Cebolinha, né? Cebolinha iria para o Cruzeiro e o Flamengo pagaria um restante ali para o Caio Jorge chegar ao Flamengo. E o Cebolinha está em final de contrato, então é importantíssimo que o Flamengo abra conversas e renove com o Cebolinha. Cebolinha está na casa ali dos 30 anos, ainda tem 3 ou 4 temporadas aí para jogar bem em alto nível. Ele sendo titular ou sendo reserva é importantíssimo para o Flamengo e finalmente ele retomou o bom futebol que ele teve um pouco lá no Tite e voltou desde o ano passado merecendo a vaga de titular. Cebolinha, para mim, por enquanto, tem que ser titular, apesar do Samuel Lino ontem ter feito a melhor partida dele no Flamengo desde que ele chegou. É um jogador muito importante para nós. Se você for para o mercado substituir o Cebolinha é muito difícil. Sobre ficar, depende muito da performance, claro. Quando eu cheguei no Sub-17 ele jogava aberto, testei ele como ele jogou aqui. Falando sobre o Douglas Telles aqui, hein? E ele virou, acho que vice-artilheiro do campeonato Carioca Sub-17 naquela época. É um jogador que está sempre nos nossos planos. Tá aí. Declaração de Felipe Luiz finalizando aí com Douglas Telles, importantíssimo, cria da base do Flamengo, entrando no segundo tempo e sendo decisivo, decisivo não, mas importante mais uma vez, fazendo mais um gol, né? Entrando no segundo tempo, quem sabe não é uma opção para jogar de reserva e entrar no segundo tempo, justamente na temporada de 2026, apesar de termos muitas opções ali, talvez não sejam tão verticais igual ao Douglas Telles é. Ele falou aqui justamente essa mudança de posição que ele fez lá no Sub-17 com ele, que deu certo e está colhendo frutos até agora, ainda mais jogando pelo time profissional do Flamengo. Ali tem Cascal, Plata, Luiz Araújo e até o próprio Paquetá que podem jogar nessa posição, mas quem sabe o menino aí não vai ter oportunidades nesse ano de 2026 e pode ser importante para o time do Flamengo. Esse foi o resumo aqui da entrevista coletiva do Felipe Luiz. Se você quer participar do sorteio da camisa do Mengão, é gratuito. Eu estou fazendo um sorteio aí de uma camisa muito bonita
que ela é preta e vermelha com símbolo de regatas do Flamengo, muito bonita mesmo, camisa oficial para vocês, de graça até agulha na testa. Então participa lá, é simples, é só ser inscrito no canal, comentar no vídeo do sorteio e responder o forms para caso você ganhe, eu consiga entrar em contato. Vou deixar aí no link dos comentários aí o link para vocês participarem do sorteio e é muito fácil, muito simples. Vou deixar 2 vídeos aqui, ó, sobre se o juiz lá naquele jogo contra o Corinthians poderia ter feito aquilo. E vou deixar um outro vídeo aqui das 10 contratações mais caras do Flamengo aí para vocês, ranqueada do top 10 ao top 1 para vocês. Bom domingo, um excelente domingo, um bom início de semana. Tem mais vídeo ainda hoje aí para vocês assistirem. Então se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo. Tamo junto e saudações rubro-negras!